Com TV, passa no seu smartphone. Ok, tudo de bom para você. Estamos chegando a partir de agora para mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcom. Manhã de segunda-feira, dia 8, mês de junho, 11 horas 34 minutos. Tudo de bom para você, aquele abraço sincero do fundo do coração. E a partir de agora, todos nós estamos convidados a estarmos conectados juntos. Miguel Brambila e eu e Miguel Brambila conduzindo para você a programação desta manhã com muita alegria em nossos corações. Desejando para você tudo de bom, agradecendo a Deus o dom da vida e mais uma vez juntos nesta semana que será mais curta, quinta-feira tem feriado, vai abrir possibilidade de feriadão para muitas indústrias, menos para o comércio, é claro, mas terá oportunidade do descanso merecido para alguns e um período também de um relaxamento, né, para que todos possam ficar no convívio de vossas famílias. Nós estamos chegando a partir de agora e aí eu já quero aproveitar esta oportunidade para fazer uma sincera saudação ao meu amigo Miguel Brambila. Muito bom lhe ver, Miguel, e saber que está tudo bem com você, com a sua família. E a partir de agora, oportunidade para nós ampliarmos um pouco mais deliberações dentro do Sabe Caxias by Bitcom. Miguel Brambila, bom dia para você. Bom dia, Edinho Soares. Bom dia a todos os nossos amigos, teleinternautas e todo o pessoal aí que nos curte e compartilha, Edinho. E desde já eu quero fazer aqui um registro muito importante. Você sabe, Edinho, que a minha mãe não me liga em chamada de áudio e nem de vídeo, porque ela diz que me vê todos os dias, né? Então eu quero dizer, alô, mamãe, está tudo bem, tá? Você cuide-se direitinho, siga todos os protocolos, aproveitando esta ligação, você está me vendo, né? Tá bom, Edinho? Bom dia, vamos lá, segunda-feira, coragem, irmão. Isto mesmo, né? Vamos lá com muita coragem nesta segunda-feira, com muitas coisas que ocorreram na transição desse final de semana e tem muitas desinformações aonde era para ter informações, Miguel Brambila, que a gente pode avaliar sobre isso. Pois é, né? O governo ioiô, né? Dá 2 passos para frente para recuar 1, né? E depois transformar em normalidade essa questão dos números aí, né? Hoje já está mudando novamente, porque viu que não adiantaria nada tentar esconder de uma sociedade avançada, que é a nossa, apesar de algum primitivismo ainda existente, porque as instituições privadas, outras instituições públicas já estavam se organizando para que tivemos uma leve interrupção, né? Perdemos o contato com ele. Miguel, estamos retornando então, quando você estava falando das instituições para ocorrer o pequeno travamento, normal para esse nosso período, bem tranquilo, né? Ainda está evoluindo muito essas questões e graças a Deus que há um grande crescimento. Antigamente não se podia fazer nem sequer chamadas em áudio pela internet, né? Falava-se muito dos VoIPs e hoje, olha aqui, nós estamos conversando até mesmo por vídeo, mas claro que ainda precisa se aprimorar o sistema mundial de internet. Volta e meia dá uma oscilada, mas retorna, né, Miguel? Pode continuar o raciocínio. É verdade, eu me lembro do tempo do rádio ainda, quando começamos no rádio, né? Fazia o rádio AM ainda, digo, né? Então, as transmissões externas, os amigos do futebol que contavam, né? Que tinha que puxar fio, às vezes, passando por potreiros para achar uma linha telefônica. Avançamos muito já, com certeza, né? Então, esse viés ditatorial é um passo para frente, 2 para frente, 1 para trás, e não representou nada, só denunciou, é claro, mais uma tentativa, né, de tirar a população para ignorante, né, que ninguém vai aceitar uma ditadura bolsonarista, ficou bem claro isso, Ed. Outro detalhe que eu gostaria que tu interpretasse, Miguel, diz que, exemplo assim, né, quando a gente fala de ministério disso, ministério daquilo, ministérios, né, ou qualquer esfera pública, essas informações, elas pertencem ao conhecimento público, né? Esse interpretar, represar, tentar manipular, isso não se configuraria, de certa forma, um crime, Miguel? É crime, a ditadura também é crime, né? Porque, assim como muita gente ainda coloca, a rede social virou um lixo em parte dela, né? Mas o mar de idiotas que eu tenho dito aqui, que
coloca opinião sobre tudo, tem que ter a mínima compreensão e bom senso, coloca que se você não votou do Bolsonaro, por que está na fila dos R$600? Primeiro, porque o dinheiro não é do Bolsonaro, o dinheiro é público. E segundo, porque as pessoas precisam sobreviver e o Bolsonaro é presidente do Brasil, não é somente presidente daqueles que votaram nele, né? Então você veja bem que o ditador se afirma com grupelhos, e por isso que nós temos que estar muito atentos neste momento. É um momento de viés ditatorial. Nós já dissemos aqui já há bastante tempo que se esse governo terminar, ele não se reelege, e achamos até que não termina, viu, Edinho? Porque assim que ele consegue todas as ações negativas contra si próprio, e sempre aparecem aventureiros, né? Aquele diretor da escola de inglês, que eu não vou dizer o nome, porque eles costumam buscar processos na internet, tem um humorista famoso, que é o Afonso Padilha, que foi... Aí ele mudou o nome para Willard, né, para não ser processado, já não assume mais, né, uma função no Ministério da Saúde, o seu diretor, porque disse uma absurdidade, disse que os governadores do estado aumentam os números da Covid para receber verbas. Que verbas? Né? Que verbas? E outra coisa, as verbas são públicas do Brasil. Né? O dinheiro que está sendo repassado para comprar o Centrão, por exemplo, também são verbas e assim por diante. Então... né, realmente nós estamos necessitados de aprofundar esse debate político, mas você não tem como, né, você lobotizar cérebros fanatizados que justificam todas as ações negativas bolsonaristas. E uma outra questão que esta semana foi, domingo, de madrugada, Olavo de Carvalho, né, o pseudo-filósofo, como alguns já estão chamando ele, de extrema-direita, que é o mentor do governo Bolsonaro, que já indicou ministros, né, e que chama Joyce Hasselmann de Peppa, por exemplo, e que fala muitos palavrões, etc., disse que derrubaria, né, o governo Bolsonaro, que não o defende dos seus processos, e assim por diante, né? E aí como é que fica, né? Os fanáticos, né? E acusando, inclusive, de prevaricação o governo. Então, se o mentor pseudo, né? Que tem muitos seguidores, né? Do Olavo de Carvalho, que é o mentor do Bolsonaro, diz que o Bolsonaro também não é amigo de ninguém, a live está aí, ó, basta procurar o Olavo de Carvalho no YouTube, e você vai ver que realmente, né? O circo está pegando fogo e vai pegar fogo mais ainda, Jim. Eu gostaria também, Miguel Brambila, agora, acho que é muito interessante e até mesmo para nós começarmos a refletir, acho que a população brasileira tem que começar a se debruçar e refletir, independentemente de qual vertente partidária você se denomina ou você é, ou mesmo que você não se denomine de qualquer vertente, você tenta ficar neutro nessa situação inteira, mas há mais um movimento que está formando-se, está criando corpo, encorpamento, está crescendo e está tendo um grande número de adeptos, né, que nós temos que observar. São movimentos na esfera nacional que chamam a atenção, que agora se denominam-se dos pró-democracias, né, esse movimento dos camisas negras que está aumentando e mais uma vez, final de semana, foram protagonistas de cenas aqui em toda a localidade do país, inclusive aqui em Caxias do Sul. O que a gente pode destacar sobre isso, Miguel? Alguns estão chamando de antifas, né, os antifas, e inclusive a Ser Caxias divulgou uma nota oficial que não autoriza aí a utilização dos seus símbolos, né, junto com os antifas aqui que usar na frente do quartel. Acredito, Edinho, que isso é resultado, em primeiro lugar, de uma divisão miliciana do país, né, que na política se torce, não se resolve com fundamentos, com argumentos. Aqui no Brasil, né, está se fazendo isso. Você torce para que a hidroxicloroquina dê certo, como aquela loira, né, que pediram para que ela abriu o refrigerante, com todo respeito, né, porque agora é politicamente correto, né, como aquela mulher, né, que foi taxada, né, no passado, então ela a tampinha, né, na verdade, seja quem for que não usar o seu cérebro, vai fazer da mesma maneira, ou torce para a hidroxicloroquina, ou torce contra, ou torce, né, então como não havia aí oposição aos bolsonaristas que se apropriaram da bandeira do Brasil, que também, né, deveria ser feita uma nota de repúdio por alguém, porque não é propriedade dos bolsonaristas. Primeiro, não é propriedade dos bolsonaristas a frase homens do bem, né? Isso é Ku Klux Klan. Ninguém é do bem, nem mesmo Jesus se dizia bom. Então você imagina que quando você se arvora, né, homem do bem, você já está aí sob suspeita, né, porque você está defendendo sua própria causa. Ninguém é homem do bem. É a mesma coisa que você dizer, você é perfeito. E esses antifas, então, resolvendo dizer, não, a rua, só um pouquinho, né?
E aí se reuniram todas as causas, né, que necessitadas de uma bandeira para, pelo menos até o momento, né, relativamente pacificamente, mas daqui a pouco outros milicianos podem surgir, porque muita gente já coloca isso como movimento de esquerda, e não é, né? O movimento de esquerda seria de esquerda, com as bandeiras da esquerda, do PC, do B, do PT, né, do PSB, mais ou menos. Então, não, né, apesar de terem infiltrados, agora, na verdade, isso representa uma desordem nacional e uma imitação, né, dos norte-americanos. São protestos que vão perder a força a partir do momento que se vulgarizarem, Edinho. Isso mesmo, né? E eu acho que isto vem mostrar, né, que cada vez mais ainda estamos vivendo momentos que ainda não encontramos o próprio rumo da nossa nação, né, um rumo nacional. E essa mudança que nós tivemos esses últimos anos vem mostrar que ainda não encontramos um caminho assertivo, né? Um Brasil que oportunizou a esquerda, né, o seu levante esquerdista, talvez mais aglutinado ou mais polarizado que podemos concentrar, encabeçado no Partido dos Trabalhadores. Posteriormente entendeu, viu que não era esse o caminho, a sua corrente. Muda-se, né? Muda-se a sua trajetória e agora entra dentro da famosa, que agora não dá para se dizer se é direito ou não é, porque está se transformando em outro caminho, mas por enquanto um movimento mais direitista, né? Saindo-se de uma rapidez tão veloz, né? De um lado para o outro, e nós vimos que mesmo assim ainda a nação não encontrou o seu caminho, né? E talvez isso não abrirá interpretações e possibilidades para que apareçam novas pessoas, novas figuras políticas. Até digo no sentido de que estamos carentes de novas figuras políticas e tem essas novas figuras, esses novos nomes para poder aparecer. Quem é que vai começar a ser o novo aglutinador, né, da filosofia do pensamento político nacional, Miguel, na sua visão? Claro. Nós estamos até repetindo essa questão por uma necessidade dos fatos que não mudam, né, Edinho? Voltamos a mais uma segunda-feira com mais de 35 mil mortes, sem a vacina, com a questão da hidroxicloroquina não está resolvida, e nós seguimos aí nesta questão do decifra-me, eu te devoro, também não somente para o coronavírus, mas para o Brasil, que é um país enigmático, né? Ficamos aí com esta vergonha mundial de maquiagem dos números, depois de negar a pandemia, parecendo a Coreia do Norte, a Venezuela, né, e outros países ditatoriais, e agora o governo volta atrás por pressões, então, ou seja, né, não é por consciência, por pressão. Então, estamos à mercê de uma extrema-direita, e não é direita, é uma extrema-direita que pode negociar com qualquer aventureiro, e isso já está demonstrado, né, pelo estelionato eleitoral de que não se negociaria com o baixo clero, com pessoas envolvidas em questões de corrupção, e ao contrário do que está acontecendo, Bolsonaro está para se manter no poder fazendo isso. O bom é que surgissem várias, né, que o Brasil tivesse várias lideranças, não apenas uma, né, que nós tivéssemos aí uma abundância de possibilidades de escolha e não líderes, né, de comunicação, como Luciano Huck, por exemplo, não velhos, né, maquiados aventureiros como Ciro Gomes, que não conseguiu ainda se desvestir da carapuça de coronel, não como Dória, né, que prometeu também que permaneceria no governo de São Paulo, foi para na prefeitura de São Paulo, foi para o governo de São Paulo visando, né, catapultar-se rapidamente a uma candidatura à presidência. A velha política, né, continua forte no Brasil. Os novos governadores talvez seja uma esperança. É preciso que escolhamos alguém que tenha uma carreira administrativa, o que Bolsonaro não tem, porque sempre foi parlamentar, e um parlamentar considerado aí mau parlamentar, sem projetos, né, foi processado pelo Exército por terrorismo e assim por diante. Miguel Brambila, ousando um pouco mais de pisar nesse terreno, sabe que esse terreno é bastante delicado de se pisar. Nós temos hoje uma Câmara Federal, e sabemos que o nosso presidente hoje veio de lá, veio de dentro de uma Câmara Federal. Nós vemos numa Câmara Federal onde tudo é negociatas, aonde tem que ter algum benefício que possa ter para o deputado apresentar ao seu colégio eleitoral.
Nós vemos muitas vezes troca de votos por verbas parlamentares, nós vemos muitas vezes, né, apoio de bancadas ou apoio para determinados projetos a troco de sempre ter alguma coisa que possa reverter em voto. Sabe que o quanto isso pode ser danoso, o quanto isso pode ser prejudicial para esse momento que nós estamos aguardando para o nosso Brasil. Exemplo, né, nós estamos aqui conjecturando se de verdade vamos ter um novo empreendedor, um novo presidente empreendedor, e você acabou de nos dizer que deveria vir de uma linha empresarial, de um conhecimento, uma pessoa que tivesse um conhecimento de linha, de todo. Sabe que não seria um grande agravo pensar que ainda nós precisamos amadurecer a nossa Câmara Federal para que deputados parem de trocar os seus votos, os seus apoios por cadeiras ou muitas vezes verbas parlamentares? Pois é, eu digo no sentido de uma liderança que tenha compreensão de uma realidade empresarial, mas que saiba administrar politicamente. Entendo. Na direção do tráfego político. Não tem como você construir do zero um país. A nossa história sempre será a nossa história. O passado você não apaga, você aprende com ele. E na questão, você não pode, como muitos radicais de extrema-direita apostam, né, fechar o Congresso e ditadura e depois reabri-lo. Né? Isso não vai trazer consciência nova. Violência gera violência, radicalismo gera radicalismo. O caminho ainda continua sendo o do diálogo, e deve começar pelo diálogo municipal, pelo diálogo. As pessoas devem aprender a gostar de política e saber que os seus representantes públicos são seus representantes e que amanhã depois podem mudar a sua vida, o seu destino, como decretar um lockdown, por exemplo, como decretar um isolamento social, e nós estamos à mercê do monopólio do Estado, mesmo sendo, né, democrata o nosso país. Nós é que damos este poder através do voto. E isso começa por uma revolução cultural. Nós já temos tecnologia suficiente, as escolas estão voltando aí, algumas, né, da maneira online. As transmissões hoje online tem muito pouca audiência da TV Câmara, da Câmara dos Deputados, do Senado, muito pouca gente assiste, a não ser quem goste mesmo disso e que trabalhe com isso, assessores de imprensa, jornalistas, os próprios políticos, não é? Mas os vereadores aqui também são muito pouco fiscalizados. O próprio presidente de bairro deveria ser a sociedade. Veja o que aconteceu com a médica que apanhou lá por causa da perturbação de sossego, porque ela já não aguentava mais. Isso acontece em Caxias do Sul também, né? E eu, por experiência pessoal, muitas vezes tive que liderar aí sozinho as questões contra a perturbação de sossego e sozinho dar cara para bater, porque a comunidade ao meu redor que se beneficiou também disso se omitia por medo, por questões diversas. Então você veja bem que nós somos uma sociedade que precisa de educação, de solidariedade nas escolas, de questão ética nas escolas. O exercício político deve começar nas escolas. Os grêmios estudantis já não têm mais tanta força como já tiveram no passado, parece que cansaram da democracia, parece que e se omitem da democracia, e nós não podemos desistir do país, começar desde pequenos, formar novas lideranças. Há também o problema da questão partidária, que ali não permite o desenvolvimento de novos líderes, né? E que muitas vezes acabam se viciando também na velha política. Nós tivemos, por exemplo, aqui em Caxias do Sul, Vinícius Ribeiro, que surgiu como um bom líder, que se transformou aí num deputado estadual, né, depois, e depois entrou aí num limbo que não consegue mais aglutinar a sua liderança, Edinho. Entendo. Até inclusive parece que é um dos né, que virão aí, poderão vir para tentar o pleito municipal. E chama atenção isso, né? Eu estou fazendo esse jogo de perguntas, né, Miguel, lhe conduzindo a esses raciocínios para que nós possamos apresentar à nossa audiência que nós estamos num brete, no sentido de que não há muito ainda, né, uma visualização, um horizonte, uma janela que mostre agora vai. Né? Nós estamos ainda permeados por muitas dificuldades. Estamos num período de um Brasil que estava buscando se desamarrar, aí vem uma doença chamada Covid, e não somente aperta o nó, como bota um cadeado, né? Deixa aí esse ano de 2020 comprometido, ainda nem sequer podendo projetar futuro.
nem sequer projetar futuro. Hoje pela manhã nós conversamos com o senador, o Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores, nós estávamos conversando. Amanhã vamos conversar com o senador Lazier, dentro da programação do Conexão, e vamos também conversar com o Carlos Reins, né? Nós vamos nessa semana de diálogo com os senadores. E o que me chama a atenção é que o próprio senador, o Paulo Paim, nós estávamos falando sobre benefícios do governo, o que o governo tem de estratégia, e ele foi muito taxativo em afirmar. Ele falou assim, se nós, como, né, o pessoal da classe trabalhadora, briga por um aumento de salário no final do ano e é difícil que se venha, e mostrando números positivos da economia, como nós vamos lutar por ampliação salariais, direitos, né, de melhorias ou direitos que virão para determinadas classes ou grupo ou pessoas em sua coletividade, sabendo que nós vamos ter um PIB negativo esse ano. E aí ele diz, como é que o governo federal, que vai ter uma queda na sua arrecadação, que vai ter uma queda vertiginosa nisso tudo, vai conseguir criar projetos, vai ter fôlego para poder criar um plano de governo no qual vai despender um caixa para poder fazer um investimento com tudo isso e, acima de tudo, manter o que está sendo mantido aqui. Essas foram as indagações. Então isso mostra que vai ser muito difícil. O Brasil está entrando numa curva, né, ou num funil, e esse funil ainda está com a boca fechada, a gente não sabe para que lado as coisas vão. E é imperioso para as boas mentes refletirem sobre tudo isso e entender que nós vamos ter que afivelar a fivela, vamos ter que botar uma cola a mais na sola do sapato e ficar um pouco mais, né, caminhando com uma estagnação muito grande, uma política que deveria desenvolver e não consegue desenvolver as coisas, e apresenta-se lá na frente um horizonte que a gente não sabe o que se desenha, o que se descortina. E nós estamos vendo, né? Nós estamos vendo que há uma certa patinação de valores, uma briga entre os três poderes, a esfera judiciária com a esfera executiva e a esfera legislativa nacional, num conflito que se repercute também num conflito de classes sociais do nosso próprio povo, da nossa própria gente. Nós não temos direcionamento, não sabemos para que lado vamos, e tão pouco ainda estamos, né, parando nas esferas mais baixas, vamos dizer assim, parar de brigar para poder buscar soluções. Nós estamos ainda no meio das discussões que se estão tornando cada vez mais depreciativas, porque não apresentam uma solução coerente para onde nós vamos, Miguel. Nós vamos ter que ter humildade, Edinho, não é fácil você aprender a ser humilde. O brasileiro, você veja que em Caxias do Sul, a bandeira laranja envolve a região toda, mas o pessoal estava no shopping no fim de semana. E é claro que estamos cansados, é necessário que a economia funcione, é necessário que se garanta uma arrecadação saudável, é necessário mais... você veja bem que essa superlotação que preocupa o pessoal todo, né, pode nos trazer aí mais dificuldades. Por enquanto, quem está sofrendo aí são os pobres, né? Os ricos estão sofrendo, mas estão queimando gordura. Até chegar a queimar-se todas as gorduras, já se resolveu isso. A economia já está, de certa forma, voltando entre aspas, né? Eu citei na sexta-feira a Segunda Guerra Mundial, quando a Grã-Bretanha, Londres, foi bombardeada por 57 dias seguidos, né? Era uma chuva de fogo, e é claro que a Inglaterra não é um país pacifista, ela depois fez a Guerra das Malvinas, mas se reconstruiu como país depois, unificando a nação. Então, o brasileiro não tem amor ao Brasil, o brasileiro não compreende o que é ser nacionalista sem ser aí nazista, ou sem ser fascista, um nacionalismo que tem amor à pátria e que respeite a cidadania alheia, né? E que respeite a democracia. Um exemplo, a democracia não é o melhor meio de relação política, mas é o mais perfeito até agora, onde você dá, infelizmente, no Brasil, por causa da educação, o poder de voto fica aí relativo ao grau de cultura de cada um, e se vota em populistas, e se vota, né, em extremistas. Porque, por exemplo, assim, o senador Paulo Paim sempre foi um defensor da causa trabalhista, mas é um senador há muitos anos. Então, assim, ele está bastante distante do trabalho engraxado há muito tempo. Conheço ele, já tive a possibilidade de entrevistá-lo, assim como outros tantos, não é? Então, você veja que daí a oposição oportunista passa a colocar a questão da pandemia, que está sendo mal gerida
pelo Bolsonaro, ou seja, está sendo gerida profundamente atrapalhada, para colocar aí as suas políticas, que também fracassaram no Brasil, pela corrupção principalmente, porque Paulo Paim continua no Partido dos Trabalhadores, e quem está no Partido dos Trabalhadores até hoje, com todo respeito ao partido, que pode existir desde que seja cumpridor da legislação, está passando um aval para Lula. Assim como quem está no PSDB, que não expulsou Aécio Neves até hoje, está passando um aval para Aécio Neves. Assim como quem está no PMDB está passando um aval para a suspeita que se ficou sobre o Temer, que foi preso no final, depois de sair do mandato. Então você veja bem que os partidos no Brasil não têm nenhum tipo de moralidade, é um monte de rabo preso, aonde você torna a política totalmente desacreditada, aproveita a fraqueza do outro para crescer em cima. E isso só torna, né, o cidadão brasileiro ainda mais distante desta real ação política. O que nós precisamos é de uma reforma política também dentro do viés democrático e continuar pressionando, não desistir, né? O verbo tem que ser pago pelo exemplo. Caso contrário, somente a hipocrisia política. Assim como a hipocrisia política, Edinho, um post que está, por exemplo, essa ameaça, né, de cortar relações com a China, porque o Brasil internacionalmente já está, né, sendo colocado de lado, isso é muito ruim para a economia e para a balança comercial do país, que a China tem trabalho escravo, então que Bolsonaro agora resolveu. Só agora que ele descobriu que a China tem trabalho escravo, de 30 anos como parlamentar na campanha eleitoral, em nenhum momento denunciou o trabalho escravo na China. Muita gente, inclusive aqui do Brasil, gosta do trabalho escravo da China e gostaria de escravizar o trabalhador brasileiro, com baixo salário, com falta de distribuição de lucros, né, e assim por diante. Então essa hipocrisia política, né, que torna as pessoas cegas e com argumentos de momento, é muito ruim para o Brasil, é muito ruim, porque as pessoas aí não sabem, realmente, a China tem trabalho escravo desde que começou como país, há mais de 5 mil anos atrás, e realmente acho que poderia se romper com a China se houvesse uma ação de fortalecimento da indústria nacional, que os importadores dos produtos chineses quebraram a indústria nacional recentemente, né, vendendo aí tudo por R$ 1,99, inclusive com a conivência dos brasileiros. Agora virou, né, bandeira política por causa da enrolação aí dos nossos embaixadores, do nosso comércio exterior, Edinho. Ok, Miguel Brambila, chegamos no nosso horário do meio-dia, o tempo passa muito rápido, né? Mas esse é o nosso Sabe Caxias by Bitcom. Nós estamos nesse período de pandemia, né, realizando a programação então nesse modal, nesse sentido, né? O Miguel Brambila está no seu home studio, está realizando a programação, está assim como está o modal nacional de telecomunicações nesses últimos meses, né? A gente vê muitos jornalistas, analistas, formadores de opiniões, colunistas, né, todos eles, né, se reportando aí dos seus home studios, e assim também o Miguel Brambila está. Miguel, grande abraço para você, deixa o espaço se você quiser fazer alguma consideração final, né, algo a mais que você tem a dizer, e assim nós vamos encaminhando já o nosso Sabe Caxias by Bitcom para o seu encerramento nesta segunda-feira, Miguel. Precisamos de consciência, Edinho. Precisamos de força moral nesse momento. Estamos cansados. Quando começou lá em março, a primeira transmissão home office, né, ainda tinha aqui o senhor Wilson, e nas primeiras semanas ainda se tinha algum espaço para o humor. Mas nós já estamos no humor positivo. Sermos positivos significa, né, termos a seriedade dos números. São 35 mil brasileiros que perderam suas vidas, são vamos chegar ao número de quase 20 milhões de desempregados, e um governo ainda, né, que está desenvolvendo seguidores cegos, e ainda estamos sofrendo com oportunistas na política. Nós somos uma única nação, começando uma segunda-feira com um assunto, né, de seriedade. Gostaríamos de estarmos livres para pegar sol, né, para irmos às nossas viagens, ou para trabalhar, ou para tentar ter esperança, mesmo sendo pobres, pegar aí o transporte, buscar uma saída para o nosso dia a dia, mas ainda assim a ciência não nos deu a resposta sobre a hidroxicloroquina, sobre o coronavírus, sobre a Covid-19, e nós estamos preocupados também com a Serra Gaúcha, que corre o risco, sim, devido a esta aglomeração, de se transformar logo mais aí também em um epicentro do Brasil. O frio está chegando, então vamos nos cuidar, vamos trabalhar com segurança
esperança, não é hora de oba-oba, essa é a nossa mensagem, Edinho. Vamos começar segunda-feira com o pé direito, porque só nos resta entre a escolha do bem e do mal sermos otimistas. Nós voltamos amanhã com mais informações, desejamos a todos, né, força, coragem, esperança, que Deus entre em nossas vidas e nos ajude a vencermos esta pandemia pela força do nosso intelecto, Edinho. O que mais queremos nesse mundo é vencer, né? E o vencimento, como Miguel Brambila muito bem arrematou em apenas uma palavra, ela começa por um vencimento intelectual. É somente assim, é com inteligência que nós vamos vencer algo que nós não estamos vendo. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrando por aqui o nosso Sabe Caxias by Bitcom. Amanhã nós retornaremos dentro do mesmo horário. Daqui a um pouco mais de uma nova transmissão ao vivo, 12h15. Você tem o Bitcom meio-dia com ela, a jornalista Melissa Bueno. Grande abraço a você, muito obrigado pela tua sintonia. Obrigado pelo carinho, de você estar nos acompanhando e até amanhã. Tchau, tchau. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.